Olá, seres divinos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu tenho certeza que se você chegar até aqui, nada é por acaso, então fica até o final. Vamos falar hoje de assuntos de expansão da consciência, iluminação espiritual e a nossa ferramenta querida, que eu tenho certeza que se você chegar até esse título é porque de alguma forma você se sintoniza com esse tema, que é a ressonância harmônica. Gostaria de contar para vocês hoje a minha experiência com a segunda onda, tá? Hoje, no dia que eu estou gravando essa leitura, eu já estou na quarta onda, então eu tenho muita coisa para contar, ainda vou gravar os próximos vídeos da terceira e da quarta onda. Eu achei importante trazer esses conteúdos para vocês, uma para registrar a minha evolução, né? É importante, interessante que quando a gente vai fazendo essa revisão para trazer o vídeo aqui para vocês, a gente acaba se lembrando de quanto a gente evoluiu, de quanta coisa boa a gente conquistou, tanta coisa que aconteceu, né, de lá pra cá. Então, eu prometi no vídeo passado, né, se vocês não viram ainda, dá uma olhadinha no vídeo da minha primeira experiência ali, na minha primeira onda da ressonância harmônica. E eu vou contar pra vocês hoje o que aconteceu naquela situação amorosa que eu falei pra vocês, que como um passe de mágica, minha vida era um caos no sentido amoroso e ela simplesmente fluiu, né, como mágica. Mas não foi como mágica, né, foi muitos insights, na verdade, né, muitas percepções, muita limpeza, muita catarse, muitas caídas de ficha, tá? A primeira onda, ela não foi muito fácil pra mim, eu tive muita catarse, muita caída de ficha, sabe? Eu sempre achava que eu tinha essa autoconsciência de me responsabilizar pelo que me ocorria, mas a primeira onda ela me mostrou que não, que ainda que inconscientemente eu estava querendo me enganar, achando que eu sim tinha um controle, que eu sabia quando eu estava errando, mas não. Muitas coisas a gente acaba culpando o outro, ou se sentindo vítima do mundo, das situações, das energias, de tudo, e não consegue perceber que as coisas muitas vezes não acontecem porque nós não nos permitimos, nós não nos abrimos para que essa mudança ocorra, tá? Então veio muito essa caída de ficha de tipo, poxa, eu tô aqui há anos sofrendo, por que eu não pensei nisso antes? Por que eu não fiz um movimento diferente? A gente sempre reclama, mas a gente não vai atrás de uma mudança. O que aconteceu comigo que a ressonância me ensinou, né? Que veio muito forte pra mim, né? Como intuição, como sentimento, como a minha verdade interna. Pode ser que pra vocês a busca seja um pouco diferente, seja por outro caminho e tá tudo bem, tá? Eu vou contar pra vocês como foi a minha busca e quais foram as percepções que eu tive em relação à vida amorosa, que foi o que tava mais pegando ali no momento. Eu percebi que da mesma forma que às vezes você, por exemplo, ninguém nasce médico, ninguém nasce enfermeiro, ninguém nasce arquiteto, né? A gente, por mais que a gente tenha dons e uma facilidade para algumas áreas, se a gente quer se tornar pronto, apto para exercer uma função, a gente tem que estudar, a gente tem que buscar conhecimento e aprender com pessoas que têm essa ferramenta, essa experiência para passar para nós nos prepararmos, certo? Então eu percebi que para a relação amorosa eu tinha vontade, né? Eu estava com o coração aberto para me relacionar, mas eu não tinha sabedoria para me relacionar. E muitas coisas que foi falado pela minha mãe, por pessoas mais experientes, eu descartava, porque eu achava que, a pessoa, sei lá, não sabe o que tá falando, é só mais uma opinião. Enfim, uma coisa que a ressonância me trouxe muito foi essa questão da hierarquia, né? Da constelação familiar, principalmente, que fala muito que pra gente fluir na vida, né, a gente tem que aprender a respeitar a hierarquia, né? Às vezes, não, vou pedir conselho pros mais velhos, vou ficar dependente da opinião do outro. Não é sobre criar dependência da opinião do outro, mas muitas vezes a gente não querer estar acima dos outros, como o que sabe tudo, o que tem controle de tudo, né? A gente tem que dar espaço, é aquilo, se você é um copo, imagina que você é um copo, né? Vou dar um exemplo desse copo aqui, tá, gente? Esse copo tá na metade, mas se você é um copo que tá sempre cheio, nada mais vai entrar em você. Então, quando alguém vier, alguém principalmente que tenha mais experiência, né? Você vê que é uma pessoa que, sei lá, tá casada há anos, fez o casamento dar certo.
e muitas vezes você não para ouvir essa pessoa, o que ela tem para te dizer. Você acha que é besteira. Aí na vida, na prática, no dia a dia, você vai percebendo que, putz, aquela pessoa tinha razão. Então, eu aprendi que às vezes a gente tem que adotar uma postura de aprendiz. Tanto é que eu utilizava muito arquétipos de sabedoria, de mago, coruja, enfim, eu sempre estava com arquétipos de muito poder, né? Imperatriz, Cleópatra. E eu comecei a entender que eu estava criando uma postura um pouco arrogante, de tipo, sempre achar que eu sabia demais, que eu tinha conhecimento demais, nossa, sabe? E eu percebi que muitas coisas na minha vida não estavam fluindo, porque eu não estava dando entrada para novas informações vir. E essas novas informações que precisavam vir, elas eram indispensáveis para o meu crescimento, para a minha evolução e para a minha iluminação espiritual. Coisas simples, às vezes da nossa convivência do dia a dia, de pessoas mais experientes, como eu estou citando aqui. Então, eu percebi muito esse movimento de me colocar como... Eu já tinha ouvido isso antes em constelação, mas a ressonância, ela fez com que eu sentisse isso mais como se fosse dentro de mim, internamente, no meu ser. Então, eu me coloquei numa postura de pequena em relação à minha mãe, aos que vieram antes, minhas irmãs mais velhas, enfim, respeitar mais quem veio antes na hierarquia, tá? Dar lugar para quem precisa de lugar dentro dessas posições hierárquicas e olhar muito para essas questões ancestrais. Tanto é que eu pedi muita cura ancestral na primeira onda, tá? E isso veio vindo muito forte, foi desdobrando muito na segunda onda, tá? Então, quando eu dei espaço para receber essas novas informações, estar aberta para receber, até comecei a receber cursos, informações, eu recebi uns cursos, umas informações de cursos que me deixaram muito mais aberta para a vida, tá? E esse estar aberta para a vida, né? Não estar sempre na posição de já sabe tudo, estar disponível, me trouxe esse relacionamento que eu tinha pedido tanto, que eu queria tanto dentro do meu ser, mas que de alguma forma, essa última relação que acabou não dando certo, que não foi bem uma relação, né? Foi alguma coisa que eu estava postando, mas enfim, não deu certo. Me mostrou que não era no meu tempo. Eu tinha que... Tem todo um programa aqui onde vivemos, né, no planeta Terra, que ele já tem uma pré-programação. Só que a gente acha que nós somos os criadores de tudo e tal. A gente se vê como muito independente da fonte, né? Sendo que existe uma certa programação a ser seguida. Então eu falei assim, tá, eu sei que eu tenho um plano, eu sei que eu tenho um livre-arbítrio, mas dentro desse livre-arbítrio eu tenho certeza que existe uma missão por eu estar aqui. Ou estou aqui à toa, estou aqui só pra juntar dinheiro, trabalhar, morrer e acabou. Não, eu acredito que tem uma missão maior. E eu não estava olhando para essa missão. Eu não estava olhando, tipo... Eu acredito que relacionamento, ele é um fator muito importante na nossa vida, tá? Ele influencia muito quem nós vamos ser, quais são os resultados que nós vamos adquirir, qual vai ser a nossa média vibracional ao longo da nossa vida, né? Porque se você escolhe uma pessoa com energia ruim, sua vibração vai ser sempre baixa, sempre de reclamação, de tristeza. Mas se você escolhe alguém com vibração alta, a sua vibração vai ser... aquilo contagia, né, gente? A gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, escolher um parceiro para se relacionar é uma coisa muito importante. E eu comecei a ter essa percepção que eu não estava tendo antes. Eu achava que eu queria um relacionamento para me ser feliz. E não era sobre isso. Eu entendi que eu precisava de uma relação para me ajudar assim, a somar no meu papel que eu tenho a cumprir aqui, né? Como missão espiritual, né? Se eu tenho uma missão espiritual de elevação, de expansão, eu não posso me conectar com alguém que vai me puxar para baixo. Eu tenho que me conectar com alguém que vai me levar para esse propósito maior, que é o propósito que todos nós temos aqui na Terra de evolução. Então, eu falei assim, tá, as relações, elas não servem para nos diminuir como seres humanos, elas servem para nos não acrescentar nada, né? Mas para acompanhar o ritmo de quem nós estamos nos tornando dentro dessa evolução. Então, eu falei, eu preciso de um parceiro que tenha essa busca também de ser alguém melhor,
alguém que também queira evoluir, que também queira expandir. E se antes não estava dando certo, é porque essas pessoas que eu estava me conectando, elas não tinham essa visão. Então, eu pedi muito para Deus um parceiro que tivesse essa mesma visão de busca de expansão, de iluminação espiritual, porque esse era o meu maior propósito daquele momento. Até ficou meio que secundário, terciário, ficou assim para último plano ter um parceiro depois que caiu essa ficha para mim, tá, gente? Foi tipo um mês assim de muita catarse que veio essas caídas de ficha muito forte. Eu falei assim, tá, eu não quero mais um parceiro. Não é que eu não preciso mais de um parceiro. Eu até quero, mas eu não preciso. E se for para ser um parceiro, que ele siga o propósito do nosso mestre. Que o nosso mestre deixou aqui um plano pra gente de expansão, de evolução espiritual. Então, se for algo fora disso, eu não quero. E quando eu decidi esse martelo, eu falei, eu quero alguém que siga o seu propósito, né, Jesus? Até porque eu estou comentando isso pra você, Jesus, foi uma conversa assim que eu tive de madrugada, uma insônia que eu tive, e eu não conseguia dormir de jeito nenhum, e eu comecei a conversar muito, tipo, como se fosse internamente com Cristo, com essa energia crística, né? E eu comecei a perceber que eu estava numa posição de muito assim, eu dona da minha vida, eu decido, eu faço, as coisas têm que ser como eu quero. Essa é uma postura da criança mimada. Quando você entende que você está aqui para servir um propósito de evolução, né? A evolução não só sua, mas de todo um sistema, você se coloca assim como aprendiz. E como eu comecei a incorporar esse arquétipo do aprendiz, eu me ajoelhei assim e falei, Cristo, o que eu posso fazer para servir o seu plano aqui na Terra, né? Eu vou me desprender totalmente dos meus quereres, né? Eu vou me desprender dos meus quereres e vou aceitar o que te tem para mim, né? O que dele vem para mim. E foi aí que, gente, juro pra você, uma semana que eu tive isso muito sincero dentro do meu coração, essa percepção, tudo começou a acontecer. Eu conheci uma pessoa, eu sempre, assim, eu vou contar pra vocês, eu sempre tive muita curiosidade a respeito da ayahuasca. Só que eu frequentava uma religião específica, que não concordava, frequentava a Umbanda e tal. Eu sei, vocês vão falar, Umbanda, nada a ver, a Umbanda que eu frequento pode e tal. Mas a Umbanda em si que eu frequentava, eles tinham umas doutrinas bem rígidas. E não podia, né? Não podia nem pensar nisso. Então, eu sempre tive curiosidade, mas fui deixando de lado para seguir aquela doutrina. Até que eu comecei mesmo não podendo, eu tinha essa curiosidade, sabe? E aí um dia eu, do nada, me deu uma intuição muito forte, comecei a pesquisar no Facebook, Instagram, sobre a ayahuasca. E casas e tal, só pra ver, né? Não sei por que me veio isso, mas eu só segui a intuição e fui. Nisso eu adicionei uma casa, achei aquela casa bem interessante e tal. E na mesma hora que apareceu a sugestão da casa, apareceu a sugestão de um perfil de uma pessoa, que era um professor de Reiki, um mestre em Reiki. Eu adicionei também, porque eu acho o Reiki uma área muito boa. Eu me curei com o Reiki uma vez de um problema que eu tive na mama, um abscesso mamário, enfim. Então eu acabei adicionando ali. E por incrível que pareça, na semana que eu adicionei essa pessoa, essa pessoa começou a curtir tudo que eu postava, enfim. Eu comecei a curtir também, essa pessoa colocava umas coisas interessantes. E vai acontecendo várias coisas, a pessoa me chama pra conversar. E a conversa vai, a conversa flui, até que marcamos de nos encontrar. Gente, foi tão assim inacreditável, porque eu falei assim, os homens hoje em dia, quando eles querem só algo casual, eles têm preguiça, eles não querem nada elaborado. Então, eu marquei o encontro com essa pessoa num lugar que, assim, se a pessoa quisesse só algo corriqueiro, ela não ia topar, que era um lugar que é, tipo, muito romântico, é muito de casal, assim, é uma cidadezinha bem pra casal mesmo, aquela coisa bem romântica. Então, ele topou. E eu falei assim, se ele topou uma cidade romântica, já é alguma coisa. E as nossas conversas, nossas visões de mundo bateram muito, assim, eu acho que foi uma coisa que era pra ser, parece que o meu eu estava esperando o eu dele, assim, sabe, é uma coisa muito bonita mesmo. Tanto a história dele, que eu respeito muito a história de vida dele, quanto a minha, tinha uma sintonia muito grande, nosso propósito, nossos alinhamentos em todos os sentidos. E
E assim, ele foi uma pessoa que desde o começo, ele simplesmente se jogou na relação. Ele fez todos os movimentos para estar do meu lado. Tipo assim, ele não teve preguiça, ele não teve tempo ruim, né? Ele deu o cara a tapa mesmo para abraçar, tipo, distância, toda a dificuldade ele enfrentou para estar do meu lado. Então, assim, ele fez muito por merecer para estar do meu lado, sabe? Muito. Assim, só um resumo. Então, ele foi uma pessoa que desde o começo provou muito que queria estar do meu lado, que me admirava. Eu senti muito isso dele, assim, eu senti muita vontade da parte dele. E isso, assim, me ganhou, né, gente? Me ganhou muito, porque eu até então não tinha ninguém que tinha esse interesse profundo. Ele veio com essa entrega muito forte. E isso tem muito a ver com o pedido da primeira onda, que, tipo, foi meio que desfechando ali na segunda. E essa pessoa que eu conheci, ele frequenta uma casa de ayahuasca, muito renomada, muito séria, que faz um trabalho belíssimo, né? Que tem curado muitas pessoas, ajudado muitas pessoas no seu processo de expansão. E eu acabei, tinha curiosidade, mas até queria ter certeza onde eu estava pisando, né? Até que eu falei assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito ligada a datas, a sincronicidade. Se eu sentir um dia que aquele dia é pra mim, eu vou. E, por incrível que pareça, um mês depois que eu conheci ele, teve um ritual de sagrado feminino. Eu falei assim, gente, tudo a ver com os temas que eu estava buscando. Eu estava fazendo há meses, né, um trabalho muito forte sobre o sagrado feminino. E foi no dia 22, que é o número mestre. Eu falei assim, é pra mim. Eu senti no meu coração que era pra mim. E fui. Gente, foi sensacional. Eu vou contar aqui pra vocês, porque eu tô contando essa história da ayahuasca, mas isso tem muito a ver com os meus pedidos, tá, gente? Como eu te disse anteriormente no vídeo passado, a ressonância ela não vai trazer nada de graça pra vocês. Ela é um imã e você vai atrair pra sua vida pessoas, situações, ferramentas, estudos, livros que vai te auxiliar naquilo que você busca, tá? E a ayahuasca, o meu namorado, que agora é marido, vou contar tudo pra vocês, gente, calma. Me ajudou muito em tudo que eu estava buscando, tá? Segunda onda, agora vamos lá para os meus pedidos. Eu pedi acolher imperfeições. O que me trouxe, tá? Primeiro, me trouxe, desde a primeira para a segunda, um acolhimento das minhas imperfeições sem julgamento. Então, eu comecei a acolher muitas minhas imperfeições, não acolher de tipo assim, eu sou ruim mesmo, deixa pra lá, vou continuar sendo ruim. Não, mas sabe quando você comete erros, por exemplo, eu tentei fazer um curso tal e, por exemplo, eu tentei fazer um curso de unha, não deu certo, eu não tava muito bem pra atender as clientes, enfim, acabou que não era o que eu vim aqui fazer mesmo, eu não me adaptei àquela profissão. E eu falei assim, tudo bem, eu não vou ficar me culpando, me sentindo uma fraca porque eu não consegui. E eu aprendi a me abraçar no que não dá certo também na minha vida, não ficar o tempo todo me apunhalando, sabe? Se eu não sou minha própria amiga, se eu não sou acolhedora comigo, como que eu vou atrair pessoas que me acolhem? E outra coisa que eu percebi também da primeira para a segunda onda se eu não me honro, vou dar um exemplo assim, eu me comprometi que eu vou estudar, eu me comprometi que eu vou me alimentar bem, eu me comprometi que eu vou pra academia a semana toda. Se eu falo isso e eu não cumpro com os próprios compromissos que eu fiz comigo mesma, como que as pessoas vão cumprir o compromisso delas comigo? Então, eu percebi que a gente que eu atraía pra minha vida pessoas que inconscientemente elas reproduziam o que eu fazia comigo mesma, tá? Então, as pessoas que não tinham comprometimento comigo, não queriam se comprometer, eu percebi que elas vinham porque eu não estava me comprometendo comigo, tá, gente? Em algumas questões, assim, bem básicas. Parece básicas, mas quando vira um hábito, isso acaba se tornando um problema, porque a sua volta vai desencadeando pessoas, situações, trabalho que não se comprometem, tá? Clientes. Então, muito cuidado se vocês têm essa tendência a não se comprometer com vocês mesmos, vocês vão atrair pessoas que podem, né? Atrair pessoas que também não se comprometem, tá? Então, dá uma analisada aí, se é o caso de vocês. A forma como o dinheiro... Eu percebi uma coisa também em relação ao dinheiro, tá, gente? O dinheiro, eu percebi que ele não ficava na minha mão, né?
Ou que, tipo, do nada eu percebia, nossa, no outro mês eu tava devendo muito, gastei demais. E eu parei pra analisar, né? Como foi que eu usei meu dinheiro? Com que foi? E eu percebi que eu usava muito o dinheiro de uma forma desnecessária, de uma forma emocional. O dinheiro, ele estava ligado a minhas emoções. Vou dar um exemplo aqui. Quando eu estava triste, era motivo para mim gastar. Quando eu estava feliz, também era motivo para mim gastar. E quando eu estava me sentindo meio carente, com raiva de alguém, a pessoa me fez mal, tipo, relacionamentos passados, né? O que acabou, por exemplo. A pessoa me fez mal, tal. Aí eu ia lá, arrumava cabelo, gastava não sei quanto, comprava roupa nova, tudo para melhorar a minha autoestima. Então o dinheiro, ele vinha para cumprir um papel emocional na minha vida. Isso não é o certo, né? Ele tem que ser usado com equilíbrio. Então, se as minhas emoções estavam desequilibradas, a minha vida financeira também ia ficar. Então eu percebi que eu estava muito usando dinheiro de uma forma emocional, tá? Isso também foi uma caída de ficha que a ressonância me trouxe. E que até hoje eu tô pagando, gente. Essa gastada emocional, tá? Eu tô tentando me ajustar, mas olha, é complicado. Vamos lá. É complicado, assim, ter caído tarde essa ficha, né? Porque agora a gente... É aquilo, você passa a vida inteira, digamos, fazendo meleca. Aí você quer que resolva do dia pra noite? Não é assim também, né? Então, do momento que você descobre as coisas até o momento que você vai tratando isso, existe etapas, existe a fase e o tempo certo das coisas, né? Agora vamos para os pedidos. Eu pedi proteção espiritual, eu sempre peço proteção, tá, gente? Eu acho que proteção é algo indispensável. Eu pedi equilíbrio entre o dar e o receber, tá? Como eu percebi que eu estava entrando numa relação, que eu estava conhecendo alguém, né? Eu falei assim, dessa vez eu não quero ser aquela pessoa que dá demasiadamente e que não dá oportunidade pro outro de retribuir, tá? Eu queria um equilíbrio no dar e receber. E foi o que eu pedi aqui e fluiu, tá, gente? Eu pedi alegria genuína, tá? Teve uma pergunta que no formulário da ressonância harmônica me pegou, sabe? A gente, no automático, a gente acha que tá tudo bem, que tá tudo certo. Aí tinha uma pergunta que era assim, você se sente verdadeiramente alegre? E aí eu parei pra perceber, nossa, gente, assim, eu gosto da minha vida, gratidão, muita coisa, eu sou feliz e grata por muita coisa, mas a alegria é uma coisa tão genuína, né? E eu parei pra perceber, naquele momento, eu passava, o dia tem 24 horas, eu passava mais tempo emburrada, não falo nem com raiva nem nada, mas emburrada, séria, não tinha aquele momento de descontração, de dar risada, eu tava sempre muito séria. E eu falei assim, nossa, eu acho que eu preciso exercitar mais essa alegria genuína, aquela alegria que ela é o que é, ela também não precisa de estimular. Só sou alegre quando tô vendo um vídeo de piada, só sou alegre quando alguém faz uma gracinha. A alegria é pura mesmo, aquela que vem de dentro, sem grandes estímulos. E eu falei assim, não, eu quero ser uma pessoa alegre, de verdade. Eu pedi uma alegria genuína aqui, tá? Soltar o controle e soltar a vida. Então, eu senti que eu era uma pessoa muito controladora, assim. Eu queria controlar, como eu falei anteriormente pra vocês, quem eu ia me relacionar, se a pessoa ia me amar ou não ia, se as pessoas iam gostar de mim ou não. Eu queria controlar tudo, tá? Eu queria controlar a minha vida, do meu filho, de quem eu me relacionava, dos meus pais, de todo mundo. Eu era uma pessoa extremamente controladora. Então, eu queria soltar isso, porque o controle, eu acho que ele era o que me atrapalhava, me sentir alegre, né, leve. Então, eu pedi também a autenticidade, diluição do ego, né, porque tudo isso tá interligado. Tudo isso atrapalhava eu de sentir essa alegria, de ser uma pessoa mais leve. E pedi libertação de autossabotagem, porque eu não queria mais me autossabotar. Se tivesse alguma coisinha que estivesse ali atrapalhando, de eu alcançar o nível ali melhor, que aquilo fosse trabalhado e eliminado da minha vida. E pedi pra me alinhar com a vontade divina sobre a minha vida, que é aquilo que eu falei pra vocês, com a conversa que eu tive ali com Jesus e tal. Foi nesse dia que me trouxe aquela mais forte, aquele pedido que eu fiz na primeira onda, que era fusão com todo e consciência crística, né? Então, essa consciência crística, ela foi vindo aos poucos, tá? Eu percebi que, sim, eu precisava seguir um plano divino e parar de achar que eu era
a dona da verdade, a dona do mundo, a dona de tudo e de todos. Então eu adotei essa postura mais humilde, mais confiando nos planos divinos de verdade, porque às vezes a gente fala assim, né? Aquela oração, seja feita a tua vontade, mas no fundo, a gente não quer que seja feita a vontade do Criador. A gente quer que seja feita a nossa vontade, né? Às vezes, existe um propósito divino aqui pra vocês, pra você exercer a função tal, pra você ter a família tal, pra você ser feliz tal, sem os problemas X, sem neurose, sem preocupação. Não é pra você se sentir ansioso, não é pra você sentir medo. O propósito divino tem tudo isso pra você. Mas você, com seu controle, com o seu excesso de pensamentos, você começa a colocar medo, trauma, ansiedade, dúvida, um monte de coisa que não tá nos planos, entende? Então, eu falei assim, gente, eu acho que as coisas não fluem, as coisas não são tão perfeitas porque eu tô querendo fazer do meu jeito. Então, eu comecei a confiar muito mais nos planos divinos, tá? E essa coisa da consciência crística me trouxe muito isso. Porque eu comecei a refletir a existência de Jesus aqui na Terra, tá? Quando ele veio com um propósito, com ensinamentos que, querendo ou não, são ensinamentos teoricamente simples, mas que é um simples que a gente não consegue exercer, que é amor, que é caridade, que é leveza, que é essa coisa da abdicação, não consigo nem falar. Assim, renunciar à sua vontade própria e fluir com a vida, né? A gente tem muita dificuldade, a gente tá sempre querendo controlar e as coisas não fluem por causa disso. Então eu pedi muito isso. Quero soltar o ego, quero ser menos mandona, quero ser menos... E quero ser autêntica, porque na verdade eu adotei essa postura de a líder, a controladora. Eu quero quem sou eu sem essa armadura toda. Então eu pedi autenticidade. E gente, eu vou falar pra vocês. Olha, como foi bom, como foi maravilhoso eu ter pedido isso, porque eu acho que a gente passa uma vida inteira penando, sofrendo, quando na verdade tudo que a gente precisa, a nossa maior busca aqui na Terra é a nossa autenticidade, é descobrir quem somos nós, por que estamos aqui, quem somos nós de verdade, sem a opinião de fulano, de ciclano, sem o trauma que aconteceu. Quem somos nós sem os nossos traumas? Quem somos nós sem os nossos medos? Quem somos nós sem as nossas vaidades? Quem somos nós em essência? Sem toda essa construção que a gente vai criando como casca, né? Como roupagem. Então eu queria essa autenticidade. Aquela coisa de... Como será que eu seria se eu fosse quem eu fosse? Sem medo de o que vão pensar de mim, certo? E eu acho não, tenho certeza agora, né? Essa alegria genuína, ela não vinha porque eu tava o tempo todo assim, eu não posso ser alegre aqui nesse ambiente porque as pessoas aqui são sérias. Eu não posso ser alegre. A gente vai se acostumando e vai deixando de lado a nossa autenticidade. E a nossa essência, ela é alegria, porque nós somos essência divina, nós somos a semelhança do Criador. E o Criador, ele é alegre, ele é amor, ele é bondade. Então, se você não tá alegre na sua vida, pode ser que você esteja precisando mais de si mesmo, em essência, entende? Então, eu pedi isso, pedi tempo de qualidade. Foi aí que eu passei no concurso que eu falei pra vocês. E comecei a trabalhar em escala, né? 12/36, ou seja, eu trabalhava um dia 12 horas, no outro dia tava de folga. Isso foi muito, muito bom, tá? Me trouxe realmente mais tempo pra minha vida, tempo pro meu filho. A questão de rotina se alinhou muito bem. Conexão com o meu eu superior. Gente, assim, esses pedidos que eu fiz aqui, eles foram todos intuídos, tá, gente? Não foi algo assim que eu pensei mentalmente e aconteceu. Eu senti um chamado dentro de mim. Eu assumi um pouco do meu ego, já estava sendo diluído ali, e eu falei assim, eu não vou pedir o que eu quero. Porque se a gente for pedir o que a gente quer com a consciência que a gente tem, a gente vai pedir carro, casa, apartamento. E é isso, né, gente? Dinheiro, viagens, é o que a gente vai pedir. Mas não, né? Eu pedi o que eu realmente precisava, né? Não é o que eu quero, é o que eu preciso. E a ressonância me trouxe muito isso e eu levo pra minha vida hoje. A gente tem que aprender a aceitar, receber, não o que eu quero, e sim o que eu preciso, tá? Se você tirar da sua cabeça o que você quer e começar a questionar o que você realmente precisa, as coisas mudam, as coisas fluem.
E foi o que eu fiz, gente. Aí, o que aconteceu? Isso tudo me trouxe a conexão com o meu eu superior. Eu pedi isso, mas eu nem sabia o que era isso. Eu superior dava a entender que era só estar mais conectada, mais calma, enfim. Na minha cabeça, tá, gente? Agora, me trouxe muito forte mais vontade de meditar, de estar mais... Eu não meditava muito, não, assim, meditei raras vezes na minha vida, começava a ficar com dor aqui no pé e tal, eu parava. Mas me trouxe mais essa vontade de me conhecer, em essência, essa coisa da autenticidade, de tirando o véu, sabe? Esse foi um processo de... Eu falando não tem como eu descrever, gente, mas o processo de autoconhecimento do eu superior, da minha autenticidade, foi muito forte, tá? E, inclusive, o processo da ayahuasca me trouxe muito isso, tá? Porque ali durante o processo da ayahuasca, quando a gente consagra a ayahuasca, me trouxe muitas percepções do que eu realmente precisava tratar na minha vida, o que eu precisava ver e aprender na minha vida, tá? E foi sensacional, assim, eu tive vários insights. Me veio insights, assim, num ritual que eu precisava dizer mais para os meus pais. Dizer mais não, dizer, né? Porque eu não dizia, eu te amo. E pra você ver como que é sagrado, né, gente? Comecei a me conectar com muitas coisas sagradas. Dizer mais eu te amo. Ser menos controladora, assim... Não controladora, né? Toda mãe tem que ter um cuidado com o filho. Mas um cuidado, não controle. Não ser a general do meu filho, né? Porque a criança também... ela precisa se permitir conhecer algumas coisas para que ela evolua. Então, eu precisava tirar esse controle e deixar ele experienciar mais essa alegria, né? Andar de bicicleta, cair faz parte, se cair levanta, né? Porque eu, na minha postura autoprotetora que eu tinha antes, melhor não andar de bicicleta porque vai cair. Né? Então, coisas que parecem bobas, mas que fazem diferença na educação de uma criança, né? E eu pedi também na minha ressonância, gente, consciências. Na ressonância pode pedir consciências, tá? Consciência de pessoas, arquétipos, enfim, infinitas possibilidades, como diz o Hélio Couto. Então, pedi consciências da Lucilena Galvão, Ariana Schlosser, não sei falar, gente, é uma moça muito famosa no Instagram, que ela tem muito forte essa coisa do sagrado feminina, que ela tem uns cursos de feminina e magnética, enfim, ela é sensacional. Ela tem muito essa coisa da constelação familiar, do sagrado feminino, assim, de uma maneira muito profunda, tá? Recomendo. Flávia Vasco também, que é outra que tem uma pegada sistêmica sensacional, recomendo. Lucas Scudeler, que também fala muito de relacionamentos, e Elton Weller, que é uma pessoa que também traz a nossa autenticidade, né, muito forte. Eu pedi essas consciências, tá? Pedi alguns livros também, e foi isso, gente. Assim, foi isso que eu pedi. E o que eu percebi, a ressonância harmônica, você pede ali a segunda onda, as coisas vão acontecendo, é como se o trem fosse andando. Mas muitas coisas, elas vão se desdobrando com mais força, tendo seus desfechos ali, na outra onda, né? Que no caso é a terceira. Então, essas coisas que eu pedi agora, provavelmente vocês vão me ver falando delas, se desdobrando na terceira onda, tá? Essas consciências que eu perdi de pessoas que tinha todo esse conhecimento em áreas que eu sentia que eu precisava, veio e... Sabe quando você tá estudando um assunto, mas você fala assim, nossa, parece que eu entendi, eu não sinto mais nem a necessidade de ficar batendo muito martelo, parece que fluiu, que aquilo veio naturalmente, intrinsecamente dentro de mim, assim, internalizado mesmo no meu ser. Então, foram coisas que foram acontecendo muito, tá? Porque uma coisa é você entender um assunto, outra coisa é você conhecer o assunto, né? O conhecimento, ele é muito profundo, e foi isso que eu senti, que veio o conhecimento, tá? E não simplesmente um entendimento ali. E falando um pouco do relacionamento, esse fluiu, tá, gente? Esse foi a segunda onda foi sensacional, assim, pra mim, só coisas boas, gente, eu não tive catarse. O relacionamento, assim, o trem andou mesmo, porque fluiu, como eu vi a pessoa fazendo muitos movimentos por mim,
E eu comecei a falar, eu mereço que essa pessoa faça movimentos por mim, eu mereço receber todo o amor que ela tá me dando, eu mereço me sentir amada. E comecei a, tipo, receber. Eu era o copo cheio, que eu falei pra vocês, eu era o copo cheio. E aí eu falei, não, agora eu sou um copo vazio. Quando eu adotei a postura de aprendiz, de sentar pra receber, que é um movimento feminino, tá, gente? A gente tem a energia Yin e a Yang. A Yang, ela tá sempre fazendo e tal, tomando a frente, não dá espaço para receber. O feminino, ele é mais receptivo, mais acolhedor. Então, quando eu abracei a minha energia feminina, comecei a receber da vida. Receber carinho, receber amor, receber oportunidades, né? A vida fluiu, tá? Então, eu recomendo muito para vocês a ressonância harmônica. Essa é a minha experiência sobre a segunda onda, tá? Recebi muitas ferramentas de expansão. Uma delas, como eu disse, eu tenho consagrados medicinas. Tem gente que não concorda, enfim, mas só você experienciando para você saber, tá? Não dá para você falar baseado no que os outros falam. É uma coisa que você tem que concluir com a sua própria experiência, tá? É a mesma coisa quando você fala sobre. Falar sobre e falar de é coisa diferente, né? Para você falar sobre, por exemplo, sei lá, racismo, preconceito LGBTQI+, você tem que falar sobre, você não é daquele grupo específico, mas para falar de, você só pode falar quando você tá vivenciando aquilo, certo? Na sua pele, né? Na sua experiência de vida. Então, eu estou falando de porque hoje eu vivenciei, tá? Mas para você aprender, para você evoluir, como eu disse, você não pode ser um copo cheio. Cheio de julgamentos, cheio de opiniões. Baseado no que os outros falaram. Não. Quanto mais vazio você for de opinião, de achismo, de crenças limitantes, paradigmas, como diz o Hélio Couto, esvazie os paradigmas e comece a experienciar realmente o chamado da sua alma, tá? O meu foi para essas áreas, né? Para essas fontes de conhecimento. O de vocês pode ser para outras, né? Às vezes você pode, sei lá, buscar formas de conhecimento em situações diferentes. E tá tudo bem, tá tudo certo, tá? Mas não sejam, pelo seu próprio bem, esse copo cheio. Esteja sempre aberto para receber um pouco mais, sem julgamento, tá bom? E eu tenho certeza que isso vai transformar a vida de vocês. Essa postura de estar aberto para receber informações, mesmo que isso vá de encontro com o que você acreditava de mundo. Porque eu vou falar para vocês, a terceira e quarta onda me veio muita rompimento de véu, tá? Muita percepção de Matrix, né? De prisões mentais, de como a gente está no controle de coisas maiores. E pra gente tirar esse véu de ilusão, a gente tem que realmente se despir muito de velhos paradigmas, de velhas formas de pensamento e estar cada vez mais aberto para questionar por que isso é isso, por que acontece dessa forma, por que essa informação tá vindo, por que as pessoas fazem o que elas fazem, aonde você consegue chegar fazendo tal coisa, por que tal coisa não é bom, por que tal coisa é boa ou não, e questionar, não só aceitar, o fulano falou que é bom, tá bom, se o fulano falou que é ruim. Tire as suas próprias conclusões, tá? Aqui é um planeta de experienciação espiritual, tá? E é por isso que eu estou contando a minha experiência pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu vou contar pra vocês, eu vou trazer o vídeo 3 aqui sobre a minha terceira onda. Tem muita coisa pra contar. Gente, vocês não sabem onde isso tudo vai chegar, tá? É coisas assim, extra planeta Terra, tá? Extraterrestre profundo, assim, coisas inimagináveis aconteceram na minha vida e eu vou trazer pra vocês aqui nos próximos vídeos, tá? Se você tem curiosidade, não deixa de assistir. E se você gostou, já que está aqui até o final, deixa o like, comenta muito aqui, isso vai ajudar demais, tá? Obrigada a todos que estão acreditando no meu trabalho, que estão aqui. Cada pessoa
faz a diferença. E não se esqueça, se inscreva, venha fazer parte aqui desse universo aqui de expansão de consciência, tá? Também tenho muito a aprender com vocês. Beijos e até o próximo vídeo. Axé, arro, namastê.